Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nosso diácono Tiago. Temos a alegria de mais uma vez nos colocarmos diante de Deus, que é o nosso Pai, diante da sua bondade, diante da sua presença, que sempre vai nos conduzindo, nos orientando. E a liturgia da palavra que é nos apresentada hoje, nesta segunda-feira da terceira semana do tempo comum, ela mostra a nós, a todos nós que somos filhos e filhas de Deus, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus espera de nós. Deus que nos colocou neste mundo, Deus que é Pai, Deus que derrama como Pai generoso a sua graça abundantemente sobre os nossos corações, o Senhor que nos ungiu pela força do batismo, somos ungidos pelo Senhor, e o Senhor que, porque somos ungidos, porque estamos neste mundo, Deus espera algo de nós. Deus espera algo de cada um de nós que estamos aqui neste mundo peregrinando, caminhando em direção à eternidade, que é o nosso lugar, o céu, que é o nosso lugar, porque nós somos feitos para o céu. Na primeira leitura que nós estamos acompanhando já há alguns dias, do livro de Samuel, nós ouvimos hoje porque Deus escolheu Davi para cuidar e conduzir do povo de Deus. Ele escolheu, ele ungiu, ele elegeu Davi para que pudesse cuidar do povo e pudesse conduzir o povo como um bom pastor, conduzir o povo à vontade de Deus, à primazia do querer de Deus na vida do povo de Israel, diante daquilo que era um mistério do povo de Israel, que Deus começa a se manifestar na sua história. E hoje nós ouvimos a narrativa do qual o povo ainda estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, entre Judá e Israel, existia ainda essa divisão, e Davi conquista a cidade de Jerusalém, para que a partir de Jerusalém ele possa unir o povo, que ainda estava dividido entre o sul, entre o norte e o sul, os dois reinos, que ainda estavam divididos, e Davi, pela graça de Deus, porque Deus o acompanhava, como nós ouvimos no último versículo da primeira leitura hoje, que Deus acompanhava, Deus estava com Davi, ele conquista Jerusalém, a terra de Sião, a cidade de Sião, que se torna a cidade de Davi, a Jerusalém, a cidade sagrada, e conquistando essa cidade, ele une o povo, ele governa a partir dali os dois reinos, porque ele se torna o rei de Israel, o rei do povo de Deus, e começa a conduzir, a manifestar, a orientar a partir do desígnio de Deus, a partir do projeto de Deus para Davi
e para o povo. Nós também, pelo batismo, também somos ungidos. Também fomos eleitos, somos eleitos de Deus, eleitos do Pai. Também fomos ungidos pelo Senhor, para que nós, como cristãos ungidos, cheios desse Espírito Santo que habita em nossos corações, para que também sejamos homens e mulheres de unidade. Homens e mulheres que testemunhem a unidade e não a divisão. A unidade, o amor, a misericórdia, a bondade e não a inimizade, que é contrário à lei do reino de Deus. Porque eu dizia que o Senhor nos unge e espera algo de nós. E esperar algo de nós é permitir que o Espírito Santo, que nos ungiu, que nos capacitou, que nos foi dado e continua sendo derramado sobre os nossos corações abundantemente, o Espírito Santo nos leve a viver o amor. Por que é importante compreender isso, amados irmãos e irmãs? Essa realidade da unidade. Porque o princípio de toda a unidade é o perdão. Porque dificuldade teremos entre nós. Somos marcados pelo pecado. Dificuldade entre nós, da nossa casa, da nossa família, dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro das pastorais, nós sempre vamos encontrar. Mas se dentro de nós não tivermos essa disponibilidade interior de viver o perdão, nós não vivenciaremos o testemunho da unidade. Você não foi feito para ser divisor, porque você não é o filho do diabo, você é filho de Deus. Eu e você, nós não fomos feitos para sermos pessoas que vivem dividindo, criando oposições. Nós somos aqueles que, conduzido pelo Espírito Santo, podemos levar a nossa vida, conduzir a nossa vida pelas leis do reino de Deus, pelo perdão. Pode perceber que todas as vezes que nós criamos e estamos num ambiente que falta unidade, é porque falta o perdão. O princípio da unidade é o perdão. É o perdão. Por isso que nós, capacitados, ungidos pelo Espírito Santo, precisamos levar e ser esses agentes de unidade. E vejam, dizia que no final da leitura, da primeira leitura, que Deus estava com Davi. O Espírito Santo, ele se une a nós, ele move e age em nós de forma poderosa, abundante, quando nós estamos comprometidos com a vontade de Deus. Quando a nossa fraqueza, nossa humanidade, na nossa pequenez, nós nos comprometemos, nós nos decidimos realmente em fazer a vontade de Deus, em empenhar a nossa vida, em adequar a nossa vida à vontade do Pai, aí o Espírito Santo se torna nosso aliado. Mas o Espírito Santo não é cúmplice das nossas maldades. Por isso que, quando nós nos decidimos pela vontade de Deus, o Espírito Santo age com abundância na nossa vida. Agora, quando nós nos decidimos em viver conforme as maldades do nosso coração, o Espírito Santo não atua, porque ele não é cúmplice das nossas maldades. Ele foi cúmplice de de Davi, ele agiu na vida de Davi de forma abundante, até quando Davi estava decidido em fazer a vontade de Deus. Quando Davi deixa ser levado pelas suas malícias, pelas as maldades que existiam no coração de Davi, o Espírito Santo não atuava mais a partir de Davi, porque o Espírito Santo não é cúmplice das nossas maldades. Ele é cúmplice, atua, é nosso companheiro, é nosso parceiro, é tudo que você quiser, abundantemente, quando nós estamos empenhados, decididos em fazer a vontade de Deus. Porque quando nós estamos comprometidos com a santidade, quando nós estamos comprometidos com a santidade que Deus tem para nós, o Espírito Santo é derramado sobre nós, é dado a nós de forma abundante. Por isso, se você quer ser, se eu e nós queremos ser pessoas conduzidas, cheias do Espírito Santo, precisamos estar decididos em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do Pai, não com as nossas forças, mas com a graça de Deus que está sobre nós, com a graça de Deus que está abundantemente ao nosso favor, abundantemente a nosso favor. E aí nós vamos voltar o nosso olhar para o Evangelho de hoje,
desses homens, esses escribas, que saem lá de Jerusalém, e Jerusalém é a cidade que rejeita os profetas, saem de Jerusalém para acusar Jesus, porque eles estão com inveja de Jesus, porque Jesus está operando muitos milagres, muitas curas, manifestando o reino de Deus, e para difamar a Jesus, para prejudicar o ministério, a vida de Jesus, porque eles estão sendo movidos pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades, pela inveja, eles estão querendo dividir o reino de Deus. Eles acusam a Jesus de estar expulsando tudo por Beelzebul, pela força dos demônios. Como que Jesus, tudo que Jesus estava fazendo, é porque ele estava a serviço de Satanás. Então ninguém deveria dar atenção àquilo que Jesus estava fazendo. Vejam, os escribas que saem de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade que rejeita os profetas, eles criam divisão. Eles estão ali para criar divisão do reino de Deus. E aí Jesus diz, não é, pelo contrário. Pelo contrário, como é que pode subsistir um reino dividido? As obras que eu faço, as obras que eu opero, o perdão que eu realizo, só atestam que Deus está comigo, só atestam que eu vim fazer a vontade de Deus, porque Cristo em tudo veio fazer a vontade de Deus. Ele é ungido, ele é capacitado, ele é conduzido pelo Espírito Santo, e não pelo espírito maligno que veio criar divisão. Vejam, amados irmãos e irmãs, Deus espera de nós unidade e não divisão. Deus espera de nós abertura ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza na vontade de Deus, nos conduza nas leis do reino de Deus, nos conduzam para o amor, para a misericórdia, para a bondade, para as leis do reino, e não para a divisão. E aí poderíamos perguntar para você agora, de forma muito prática, aqueles que nos acompanham de casa também, porque um princípio eu dizia que o princípio da unidade é a divisão, e um dos princípios que a liturgia nos dá hoje como divisão é a calúnia. Jesus foi caluniado para dividir o reino de Deus. O quanto nós corremos o risco na nossa vida, dentro da igreja, homens e mulheres que se dizem cheios do Espírito Santo, homens e mulheres consagradas a Deus, homens e mulheres comprometidos com a vontade de Deus, passamos a nossa vida difamando as pessoas, estamos criando divisão. Jesus foi difamado como aquele que estava fazendo as obras pelas mãos de Satanás. E aí nós vamos nos tornando escravos do diabo, na medida que nós vamos difamando as pessoas. Até o banco confirmou. Na medida que nós vamos difamando as pessoas, nós não vamos vivendo a nossa vocação batismal. E o perigo que o Papa Francisco nos aponta diante dessa realidade da difamação, que a nossa consciência se torna laxa, que nós vamos difamando as pessoas, fazendo mal, criando fofoca, criando divisão, e não tomamos consciência disso. Nos tornamos escravos de Satanás sem tomar consciência disso. E aí perguntamos a nós mesmos hoje, diante do olhar da misericórdia de Deus: será que estamos difamando as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na nossa comunidade, que estão na nossa família? Porque é a difamação que gera, que rompe a unidade. A difamação, a calúnia. Isso é muito sério, porque nós vamos vivendo uma consciência anestesiada, diz Papa Francisco. Uma consciência anestesiada. E quando nós vivemos uma consciência anestesiada, o diabo já venceu em nós. O diabo já venceu em nós de modo silencioso. Porque eu estou rezando, eu estou dizendo que amo a Deus, eu estou vivendo a minha vida de igreja com fidelidade, mas uma consciência anestesiada. Eu vou vivendo uma vida morna e fazendo as obras que o diabo me impulsa a fazer, sobretudo a divisão. É só olhar para a igreja hoje e ver quantos
católicos fiéis que assim dizem que estão criando divisão. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos ungiu, assim como ungiu Davi. O Senhor nos elegeu para uma eternidade. O Senhor nos consagrou, não para sermos homens e mulheres de divisão, mas homens e mulheres que pautam a vida pelo amor, pela misericórdia, pela bondade e para sermos instrumentos de unidade, de agregar as pessoas em torno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se assim estamos hoje, sendo pessoas que estamos promovendo a divisão, nos convertamos, buscamos a reconciliação e coloquemos a nossa vida mais uma vez na vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.